subsídios. Lições Bíblicas. O Lamento de Jó. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição, vamos estudar sobre o Lamento de Jó. Primeiro Lamento de Jó. Por que nasci? Segundo Lamento de Jó. Por que não nasci morto? Terceiro Lamento de Jó. Por que continuo vivo? Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco. Olá pessoal, a paz do Senhor. Estamos de volta para estudarmos mais uma lição bíblica na nossa escola dominical. Estamos estudando neste trimestre mais uma lição sobre o livro de Jó. Estamos estudando o livro de Jó. Hoje a nossa lição é a lição de número 5. E a lição de número 5 é intitulada O Lamento de Jó. Oh, como Jó lamentou, não é verdade? Como Jó realmente gemeu. O primeiro lamento que eu coloquei aí é porque nasci. O segundo lamento de Jó, porque não nasci morto. Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. O terceiro lamento de Jó, porque continuo vivo. Olha só. O primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Jó, então, estava perguntando por que havia nascido, estava desejoso de saber qual o motivo dele ter nascido, se a sua vida, naquele momento, não tinha nenhum sentido. Não haveria necessidade de ter nascido. A sua dor era tão grande a sua dor, que ele desejou não ter nascido. Nós vimos nesta lição que isto é possível acontecer conosco. É possível acontecer conosco porque somos humanos, somos seres humanos, estamos sujeitos a isso. Quem sabe eu estou me dirigindo agora a alguém que está passando por uma luta tão grande, um problema tão grande. Não como Jó, como eu sempre digo nas lições aqui, não como Jó, porque não houve nem haverá luta tão grande como a de Jó. Mas alguém passando por uma dificuldade, um sofrimento, quem sabe uma perda, um luto. Então é normal a gente desejar não ter nascido como Jó, porque então não haveria esse sofrimento. Não haveria necessidade de passar tudo o que ele passou. A dor de Jó era tamanha. Nós já vimos desde a primeira lição, onde nós vimos o livro de Jó, depois nós fomos estudando quem era Jó. Satanás, ali com a permissão de tocar nos bens, na família de Jó. Então nós vimos que foi uma experiência ímpar a de Jó, que jamais houve e jamais haverá. E uma dor tão grande que também nós já vimos que só o Senhor Jesus teve uma dor bem maior do que a de Jó quando foi pregado na cruz. Então nós vimos aqui por que nasci, a pergunta que Jó fazia. Ele queria ter tirado este dia da sua memória. Imagina um pai quando vai no laboratório saber o resultado do exame, se a esposa está grávida ou não, e chega lá e recebe o exame escrito, positivo, Então a alegria que esse pai sente, ou que a sua mãe, a mãe às vezes até antes de pegar o exame, ela já sente que está grávida, Então imagina a alegria dos pais ao saber que o filho vai nascer, vai se ter um bebê, vai se ter um integrante da família ou mais um integrante da família. Então a alegria é tão grande, quem sabe o pai ou a mãe sai cantando
ou até coloca uma música no seu aparelho bem alto e começa a cantar junto, né? É uma alegria a vinda de um filho. Jó queria que tudo isso fosse esquecido. O dia que alguém disse que ele iria nascer, que fosse esquecido esse dia para o seu pai, para sua mãe, não houvesse lembrança, não houvesse memória desse dia. Jó estava desejoso então que esse dia fosse esquecido, e ele também queria que não houvesse o brilho do sol nesse dia do seu nascimento, e que também a noite em que ele foi concebido não existisse. E nós ficamos imaginando, para você que leu aquele livro, Senhor, obrigado por não responder às minhas orações. Então você entende melhor a questão de Jó, porque você sabe que ele está num momento de profunda dor, profunda angústia, como já demonstramos aqui desde a primeira lição. Então ele desejou que aquele dia não brilhasse a luz, não raiasse a luz, a noite também, como que fosse tirado aquele dia do calendário, a noite também fosse esquecida, que Deus fizesse isso. Então nós nos lembramos desta questão de Deus não responder às nossas orações, porque Jó estava pedindo uma coisa absurda. Jó estava pedindo uma coisa absurda. O que ele estava pedindo? Que Deus ele mudasse os seus planos para com aquilo que ele criara, os astros, que Deus mudasse os seus planos em relação àquilo que ele tinha criado. Ia ficar bem interessante, né? Para não dizer esquisito, se Deus tivesse ouvido, tivesse respondido à oração de Jó, mudando então, tirasse fora a noite, tirando fora o dia, inclusive as próprias estações que fazem com que em determinada estação chova mais, chova menos. Então, se acontecesse assim como Jó pediu, como Jó queria que acontecesse, então nós não teríamos nem chuva, né? Como ficaria a agricultura, a pecuária, como ficaria a alimentação das pessoas, como ficaria a irrigação do solo, enfim, uma série de coisas. Nós vimos que no momento em que nós estamos lutando, em que estamos em profundo sofrimento, nós pedimos coisas absurdas para Deus, pedimos coisas que não sabemos do que significa, pedimos coisas que nós mesmos mais tarde nós vamos dizer, Senhor, obrigado, porque tu já sabia que eu estava te pedindo um absurdo. Nós vimos que o segundo lamento de Jó, por que não nasci morto? E aqui ele fala também, por que ele não foi um abortivo? E nós já vamos dizer de antemão que ele não está dizendo aqui que ele seria a favor do aborto. Ele estava se referindo a um aborto natural. Ele estava se referindo a milhares de bebês que não veem a luz do dia, que não chegam a abrir os seus olhos, que já nascem sem vida, já nascem mortos. Enfim, isto acontecendo com ele, ele não passaria por esse sofrimento. E fazendo então uma rápida recapitulação, do sofrimento de Jó, a gente falou em lições anteriores, a gente sempre deixa o card aqui em cima da lição anterior, para você dar uma olhada lá, ver como é que foi a lição anterior, para você entender melhor esta, ou se você não assistiu a lição anterior, então a gente sempre deixa o card aqui em cima para você dar uma olhada. Vamos dar uma passada rápida aqui a respeito do sofrimento de Jó, enquanto a gente vê imagens aqui da mocidade, feita pela mocidade da Igreja Tabernáculo da Fé, através do nosso irmão Agnaldo de Oliveira.
Então, nós agradecemos mais uma vez ao irmão Aguinaldo de Oliveira. E enquanto a gente vai dando o estudo aqui, vamos vendo imagens aqui desse filme que os irmãos ali da Tabernáculo da Fé fizeram e nos cederam gentilmente para que colocássemos aqui nos vídeos da Redescoberta da Palavra. Então, o sofrimento de Jó. Perdeu tudo, suas fazendas, seus gados, seus animais, sua saúde, seus filhos. Quando falamos na sua saúde, nós vimos que ele estava todo cheio de chagas, se raspando com telha, com um pedaço de telha, ou caco de telha, ou um caco, como diz também em lições anteriores, ou ainda algum instrumento com que ele se raspava. Então, o sofrimento de Jó, ele era físico, porque o seu corpo estava todo em decadência, todo até micróbios e bichos, enfim. Psicologicamente, a sua situação, enfim, aqui só fizemos um pequeno resumo sobre o sofrimento de Jó, porque já vimos isso em lições anteriores, para nós entender melhor aqui o porquê ele ficou desejoso de não ter nascido, perguntar por que nasci e perguntar por que não nasci morto, descansando em paz. Então nós vimos que ele estaria num descanso, não teria esse sofrimento todo, estaria num descanso. Mas vimos também que, apesar de tudo que ele passou, ele reclamou, que nós vimos que o lamento de Jó nada mais é do que o queixume de Jó. Então, se Jó tivesse nascido morto como ele desejava, não que ele procurasse o suicídio, outros no lugar de Jó iriam procurar o suicídio, iriam amaldiçoar a Deus. Então, quem sabe por muito menos, teriam procurado o suicídio e amaldiçoar a Deus. Precisava nem a esposa ter sugerido, amaldiçoa esse teu Deus e morre, nem precisaria a esposa ter sugerido. Por muito menos, outros já teriam feito isso. Então nós vimos que o patriarca, ele era bem crente. Ele era bem crente mesmo. Passou por tudo que passou e não renegou a Deus, esteve firme. Eu acredito que Jó sabia que tribulações, privações e provações são dispositivos disfarçados do amor de Deus. Agora você ficou em dúvida, pois eu repito então. Eu acredito que Jó sabia que tribulações, privações e provações são dispositivos disfarçados do amor de Deus. Às vezes Deus não chega assim com aquele abraço, com aquele amor, com aquele amor assim que se pode ver de momento, na hora, com aquele afago, limpando teus olhos, as lágrimas dos teus olhos, não. Ele chega assim, com este amor, com este afago, limpando as tuas lágrimas, mas é através das privações que tu passa, das provações e das tribulações. Aí você fica mais forte, você fica mais perto de Deus, você conhece melhor a Deus, você vê que Ele realmente nunca te abandonou como você havia pensado. Você passou por uma tribulação, por uma privação, por uma provação e você pensou que Deus te abandonou, Deus te deixou passar sozinho por aquilo, por aquela prova tão difícil, aquele sofrimento. Você imagina até que foi a prova de Jó. Tem gente que diz, né? Estou na prova de Jó. Estou passando pela provação de Jó. Mas a gente sabe que não é. A de Jó foi ímpar.
não houve igual. Só Cristo teve um sofrimento pior, mais profundo do que o de Jó. Então, quando você passa por isso, no final você vê que era um dispositivo disfarçado do amor de Deus na tua vida. Que Deus estava abraçado contigo, estava lá com um lencinho, sempre enxugando as tuas lágrimas, estava do teu lado. Quando tu pensava que ia cair, Ele te levantava. Às vezes você nem se dava conta que era Ele que estava te levantando, e era Ele, era o Senhor Deus que estava te levantando. Louvado seja o nome do Senhor. É um trimestre muito abençoado. Parece até que uma lição é parecida com a outra, estamos fazendo mais da mesma coisa, mas cada lição, claro que cada uma é parecida com a outra, porque é sobre Jó, sobre o sofrimento de Jó, mas é mais ainda, mais do que o sofrimento de Jó, é sobre o trabalhar transformador e restaurador na vida de Jó e na vida daquele que crê no Senhor Deus. Então, muito embora as lições pareçam parecidas umas com as outras, cada uma tem o seu destaque. A outra anterior falamos sobre o drama de Jó. Agora estamos falando sobre o lamento do patriarca. Então nós somos gratos a Deus por Ele não nos atender em nossas orações, muitas das nossas orações. Imagina você se Deus atendesse a oração de Jó. Não, eu gostaria que você imaginasse se Deus atendesse a oração de Jó, quando ele pede para que não tivesse nascido. Pense nós, hoje, em nossos sofrimentos, em nossas lutas. Pense em nossas dificuldades, quando nós olhamos para o livro de Jó, para a experiência de Jó. Você não teria esta referência. Você não teria na Bíblia, eu não teria, você não teria o livro de Jó. Se Deus tivesse atendido o pedido dele, se Deus de antemão, como ele sabia que Jó pediria para não ter nascido, e ele tivesse já atendido, então não teríamos o livro de Jó. Nós seríamos muito pobres espiritualmente, porque não teríamos esse livro poético que nos ajuda em nossas lutas a superar, a entender as nossas dificuldades, quem sabe alguma privação, alguma provação, como já disse anteriormente, que é um meio, é um dispositivo disfarçado do amor de Deus, de Ele demonstrar o seu amor para conosco e nos abraçar e dizer para nós que está conosco, mesmo em silêncio. E mais coisa ainda, por exemplo, teologicamente, somos um pouco mais ricos tendo esse livro de Jó para nos ensinar. E tantas outras bênçãos. Então, por isso, quando nós oramos, muitas vezes Deus não nos atende. Que bom! Que bom que Ele não nos atende muitas vezes, porque se Ele tivesse atendido a Jó em relação a isso, nós teríamos uma certa dificuldade, sem falar na parte literária da Bíblia, um livro como o de Jó. Nós vimos também o caso dos salmistas, especialmente Davi, mas teve Asaf, teve outros, teve Salomão também, que escreveu muita coisa, e olha para esses homens o que eles passaram. Eles também tiveram seus momentos de sofrimento. Quem sabe não está registrado, mas quem sabe eles pediram muitas vezes para não ter nascido. A gente imagina que é normal a pessoa no momento de dificuldade, no momento de angústia, que a luta é muito pesada, de repente um chefe de família numa situação e só Deus na causa, ou de uma mãe de família, de qualquer pessoa, qualquer
Dificuldade, para quem não está na dificuldade, não parece muita coisa, mas para quem está passando pela dificuldade, é um problema que nós até entendemos que muitas vezes a pessoa pode não desejar se suicidar, porque sabemos que isso só quem tem o direito de tirar a vida é aquele que deu a vida. Então sabemos que aquele mandamento, né, não matarás, ele serve para a própria pessoa, né? Então se matar também tem a ver com não matarás, está matando a si próprio. Então a pessoa, ela desejar, de repente ela perguntar para Deus, Senhor, por que... Nós sabemos que alguém pergunta para Deus, Senhor, por que tu não me leva? É uma maneira da pessoa desejar a morte de uma maneira que Deus a leve, né? Então foi mais ou menos isso que Jó estava dizendo, né? Por que não nasci morto? Por que continuo vivo? Por que não falharam os seios de minha mãe para me amamentar? Por que não falharam os joelhos da parteira, né? De repente não caí morto? Então é o momento da dificuldade, é o momento da luta, que a pessoa fica pensando, por que Deus não me levou? Nesse sentido, como disse anteriormente, não a pessoa desejar o suicídio, não a pessoa querer se matar. Isto, claro que a Bíblia não dá apoio, e se a Bíblia não dá apoio, sabemos que isso também não... Quem assim o fizer, não nos encontraremos lá em cima. Jó queria que Deus riscasse esse dia do seu nascimento. Aí tem aqueles que dizem que Jó nasceu no dia 29 de fevereiro, ou quem sabe até teve o dia 30 de fevereiro e foi riscado do calendário. Mas daí são outras especulações e outros estudos que aqui não vamos ter tempo para expor. Terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Vale a pena viver? Então Jó aqui estava se achando como o mais miserável dos homens, como aquele ínfimo, ignóbil, um nada. Jó estava se achando sem utilidade. Então nós nos encontramos assim muitas vezes nos encontramos assim em nossa vida. E é o momento do trabalhar de Deus na vida do ser humano, é quando ele está assim, quando ele está totalmente dependente de Deus. Quando você se acha alguma coisa, você até deve conhecer pessoas que já disseram, negócio de igreja, até o próprio Deus, eu não preciso, eu consigo resolver meus problemas, minha vida, eu toco ela, não preciso. Então a pessoa se acha autossuficiente, que por ela própria ela tem condições de levar a sua vida, não sabe ela que até o ar que ela respira vem de Deus. O pulsar do seu coração é Deus que permite. E o dia que vencer a sua validade, o seu prazo de validade, ela vai expirar e não vai ter. Então a questão de morar no céu ou não depende de enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui com o nosso coração pulsando. Então este é o momento de escolhermos se queremos ou não a Deus, se aceitamos Jesus ou não. Se você ainda não aceitou Jesus na tua vida como único e suficiente Salvador, não precisa trocar de religião, não precisa muita coisa, só crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É só crer em Jesus, aceitar Ele, reconhecer que Ele é o teu Salvador.
Nós estamos estudando, para quem chegou agora no vídeo, você está no canal Redescoberta da Palavra, e o assunto é um estudo, um resumo do assunto do livro de Jó. Agora estamos estudando sobre o lamento de Jó. O interessante nisso tudo é que você, no meio de tanta tribulação, privação, provação, você se prostre diante de Deus. E assim como você faz nos momentos em que você está bem, em que tudo está bem, a despensa está cheia, não há luta, não há dificuldade, você adora a Deus. Nesses outros momentos, você consiga fazer o mesmo. No momento da tristeza, da tribulação, quem sabe do luto, você adorar a Deus, se prostrar e adorar. Você sabe o que Jó fez quando vieram os mensageiros e disseram que os seus filhos tinham morrido? Meu senhor! Meu senhor! Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu-se nos 4 cantos da casa, ao qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Ah, Senhor, meus filhos não! Senhor, Senhor, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele se prostrou e adorou a Deus. Quantos de nós poderia fazer isso? Chegar uma notícia ruim, ou chegar uma provação tamanha, metade da que aconteceu com Jó, a terça parte da que aconteceu com Jó, ou quem sabe 5% do que aconteceu com Jó, quem de nós poderia se prostrar diante de Deus e adorá-lo e dizer: o Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então que o Senhor nos ajude nos momentos de tristeza, no momento de luta, é aqueles momentos em que Deus está nos preparando, está nos moldando, está passando pelo crisol de Deus, onde Ele quer ver a nossa alma. Por que Deus permitiu que acontecesse isso com Jó? Ele queria ver refletida em Jó a sua imagem. E de outra forma não poderia acontecer. Então, um Jó mais sábio, de mais maturidade, um Jó que agora pode dizer para Deus: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então agora nós temos um novo Jó, um Jó renascido das cinzas, um Jó que renasceu do monturo, que renasceu ali das chagas, renasceu das cinzas, renasceu da podridão da sua carne, dos seus ossos expostos, da sua família dilacerada, de seus bens perdidos, de seus filhos mortos. De tudo que aconteceu com Jó, nós vimos um Jó renascido, restaurado,
E isto Deus quer fazer conosco. Ele tem um plano todo especial na minha e na tua vida, e Ele quer que nós fiquemos firmes diante das dificuldades, das adversidades, daquilo que nos sobrevém. Como já disse antes, não vai vir para nós uma luta igual a de Jó, mas aquelas que nos vierem, se não for puxado por nós, pelas nossas próprias mãos, então Deus vai nos dar a vitória. Nós temos algumas lutas que a gente procura, a gente puxa com as mãos, a gente parece que vai atrás da luta, vai atrás de perseguições sem necessidade. Mas aquela que Deus permite, essa Deus nos acompanha, Deus nos ajuda e no final Ele nos abraça com os seus braços de amor, nos dá a vitória e podemos dizer como Jó: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. O relógio da redescoberta da palavra já está nos dizendo que está na hora de parar. Então, encerramos essa lição, desejando que Deus te abençoe ricamente. E fica o convite para a semana que vem a gente estudar sobre a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. Pode minha mãe não mais querer me ver, porém sei que tu não esquecerás de mim, pois teu amor transcende tudo, enfim. Pode meus amigos me abandonar e a esperança me deixar, eu cantarei, forte eu serei, te confiarei.